O Brasil tem um plano. E que plano? É uma estratégia ambiciosa pensada para os próximos 20 anos, para consolidar o domínio do país sobre seu vasto território marítimo. O nome é PEM 2040 e ele pode, sim, redesenhar o equilíbrio de poder no Atlântico Sul. Vamos entender como. Para começar, guardem bem este número: 5,7 milhões de quilómetros quadrados. É uma área simplesmente gigantesca. Mas o que ela representa, afinal? É isso. Essa área toda é a Amazônia Azul, o imenso território marítimo brasileiro. E a necessidade de proteger cada centímetro dela é a grande razão de ser desse plano todo. Ok, mas por que essa outra Amazónia é tão crucial? Vamos mergulhar na riqueza e na importância estratégica que ela tem. Olha, Amazônia Azul é muito mais que um nome poético. É um conceito político, um conceito estratégico. É preciso pensar nessa área não como um monte d'água, mas como um território soberano, que dá ao Brasil direitos exclusivos sobre todos os recursos que estão ali. É, na prática, um ativo nacional dos mais valiosos. E já que falamos em recursos, que tipo de riqueza está em jogo? Vamos ver em detalhe o que torna o oceano tão vital para o Brasil. Pensem um pouco nisso. 90% de todo o comércio exterior brasileiro passa pelo mar. E, ao mesmo tempo, 90% do petróleo do país vem de lá. Isso não é só dependência económica, gente. É a linha vital da nação. E olha, vai muito além do petróleo. No fundo do mar a gente encontra minerais críticos, uma biodiversidade imensa e até os cabos de fibra ótica que conectam o Brasil com o resto do mundo. Se somarmos a isso as áreas de pesca, que são vitais, fica claro que estamos falando da espinha dorsal da economia e da segurança alimentar do país. O próprio plano da Marinha define o mar como um património para as futuras gerações. E, bom, quando se tem um património desse calibre, a consequência é óbvia. Ele precisa ser defendido a todo custo. Certo, mas defender do quê, exatamente? Vamos dar uma olhada nas ameaças que rondam esse vasto domínio marítimo. Para começar, pirataria e terrorismo. Embora a pirataria seja mais falada lá do outro lado do Atlântico, as valiosíssimas plataformas de petróleo brasileiras são sim um alvo sempre vulnerável. Depois temos a pesca ilegal, que suga bilhões da economia, e a chamada biopirataria. Pensem nisso como um roubo dos segredos da natureza, explorando a biodiversidade única do Brasil para gerar lucro, claro, sem nenhuma autorização. E claro, onde tem um espaço imenso e é difícil de patrulhar, o crime organizado deita e rola. O Atlântico Sul, infelizmente, virou uma verdadeira autoestrada para o tráfico de drogas e de armas, o que é uma ameaça direta à segurança de todos. E não dá para esquecer das ameaças do século XXI. Ataques cibernéticos que podem simplesmente paralisar portos inteiros e o risco constante de um desastre ambiental catastrófico, como um grande derramamento de óleo. Bom, com tantos riscos na mesa, qual é a resposta do Brasil? É exatamente o PEM 2040, o Plano Diretor da Marinha para encarar todos esses desafios de frente. No coração desse plano está um conceito-chave, o de poder marítimo. Isso é bem mais do que só ter navios de guerra, viu? A ideia é usar tudo o que o país tem, economia, indústria, tecnologia, para projetar sua influência através do mar. Isso leva a uma mudança de mentalidade, uma mudança estratégica fundamental. O paradigma antigo era combater no mar, focado em controlar rotas de navegação, numa lógica mais tradicional de guerra. O novo paradigma é combater pelo mar, ou seja, o foco agora é proteger os próprios recursos e a infraestrutura contra todo tipo de ameaça, seja ela qual for. A estratégia, então, passa a ser proativa, não reativa. A lógica é bem direta. Primeiro, observar tudo o que acontece com o sistema integrado. Depois, se orientar, ou seja, entender o que está rolando e identificar as ameaças. A partir daí, decidir de forma ágil e, por fim, agir para neutralizar o perigo antes que ele cresça. A tecnologia que amarra tudo isso tem nome. É o SISGAAS. Pensem nele como um gigantesco sistema de sistemas que funciona como os olhos e os ouvidos do Brasil em toda a extensão da Amazônia Azul. Mas é claro que um plano desses precisa de ferramentas, de equipamento, certo? Que tipo de frota o Brasil está de facto construindo para transformar essa visão em realidade? O plano se apoia em vários programas gigantescos. O ProSub, que está construindo novos submarinos, as fragatas classe Tamandaré, que são a nova geração de navios de superfície, o ProAdsumos, para modernizar os fuzileiros navais e talvez o mais ambicioso de todos, o Programa Nuclear da Marinha. Mas a joia da coroa, a peça central de toda essa estratégia,
É esta aqui, um submarino de propulsão nuclear. A capacidade que ele tem de ficar meses submerso e patrulhar áreas enormes o transforma no ativo de defesa e dissuasão mais poderoso de todo o Atlântico Sul. E por que ele é tão crucial? Como o próprio plano destaca, a sua velocidade e autonomia dão a ele uma mobilidade estratégica que não tem comparação. Um submarino nuclear pode aparecer em qualquer ponto do vasto Atlântico Sul, criando um fator de incerteza que, por si só, já desencoraja qualquer adversário em potencial. Então, vamos juntar as peças. Uma riqueza marítima imensa, ameaças cada vez mais complexas e um plano super ambicioso para construir uma marinha de ponta que inclui um submarino nuclear. Ao fazer tudo isso, o Brasil não está apenas protegendo seus recursos, está fazendo uma afirmação geopolítica. A pergunta que fica no ar é: será que estamos testemunhando o nascimento de uma nova potência no Atlântico Sul?